Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essas lições se aplicam a qualquer versão do Excel. O VBA muda muito pouco de uma versão para outra do Excel. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, conhecer os mais de 50 livros de minha autoria, fique à vontade para entrar aqui no site juliobatiste.com.br. Lá tem muito material gratuito, artigos, tutoriais, vídeos, tem até livros inteiros lá, como o livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, livros de Windows Server, SQL Server, tem muita coisa lá, legal? Então estamos aí nessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre programação VBA no Excel, tá? Eu sempre digo e repito, quem não usa o VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Essa série ela é inicialmente, perdão, para quem é completamente iniciante no VBA. As primeiras lições começam desde o básico, de como gravar uma macro, até tópicos mais avançados. O uso do modelo de objetos do VBA, exemplos práticos para solução de problemas reais, enfim, tem muita coisa. E também ao longo dos vídeos eu vou dando dica de materiais de estudo e outros sites, livros, cursos que complementam muito bem o que você está aprendendo aqui. Usem, abaixo do vídeo tem uma descrição, pessoal. Cliquem aí no mais, tem a descrição completa do conteúdo que tem no vídeo. E ali tem link para todas as lições já publicadas e dica de materiais de estudos. Usem os campos comentários para deixar as dúvidas de vocês. Eu não consigo responder de imediato, porque são mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mais de 5.000 tutoriais lá no site, todos com campo comentários. Então eu vou respondendo à medida que o tempo permite, tá? E não esqueça de indicar, se você gostou dessa série de vídeos, não esqueça de indicar para teus amigos, para a tua lista de contatos. Farei o possível para sempre publicar novas lições, ok? E se você quiser se aprofundar de imediato num estudo bem completo de VBA no Excel, tem esse livro aí que eu indico, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis passo a passo. Embora seja Excel 2010, ele se aplica ao Excel desde o 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. É um livrão com 1.124 páginas. E além disso, na compra desse livro você ganha lá muitas videoaulas, mais de 50 horas de videoaulas de brinde. Aproveite então. Nesse endereço aqui você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele nas livrarias e ainda ganhar todos esses vídeos aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro e outros livros meus, mas agora vamos ao estudo. Vamos aprender mais um pouco sobre macros e programação VBA no Excel. Valeu e um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de vídeos sobre exemplos práticos com o uso do objeto range para a solução de problemas práticos do dia a dia. São códigos que facilmente você poderá adaptar para o seu uso pessoal, porque certamente são situações que vão se apresentar no seu dia a dia. Nessa lição é um daqueles exemplos que eu recebo e-mails quase que diariamente com dúvidas sobre como fazer isso. É um código VBA que faz a comparação entre os valores de duas colunas, linha a linha. Se o valor da segunda coluna for maior ou igual ao valor da primeira, a célula da segunda coluna será colocada em destaque, através da alteração da sua cor de fundo. Aqui a lógica, o importante é como percorrer, o importante de vocês entenderem é como percorrer as duas colunas e comparar linha a linha o valor das que está nas duas colunas. E aí é simplesmente questão de fazer um teste, se o valor é igual, é maior, é menor, é diferente, etc. E com base no teste executar os comandos. Pode ser preencher o valor de uma terceira coluna, pode ser excluir a linha, pode ser formatar a linha, enfim. Qualquer um dos comandos que a gente já aprendeu até agora. E para isso a gente vai aprender uma propriedade nova, que eu vou estudar ela agora, porque eu não tinha estudado ela antes, em detalhes, que é a propriedade offset. Vamos lá para a nossa lição então. Então nesse nosso exemplo eu vou mostrar um código que faz a comparação entre os valores de duas colunas, linha a linha. Se o valor da segunda for maior ou igual ao valor da primeira, a célula da segunda será colocada em destaque,
através da alteração da cor de fundo. A título de exemplo, vamos usar essa planilha aqui. Vocês podem pausar o vídeo e digitar esses dados. Como eram poucos dados, eu nem coloquei para download a planilha, tá? Então deem uma pausa aí no vídeo e digitem esses dados em uma planilha de vocês aí. Depois de digitar os dados, aí vamos ao exemplo. Para a solução do problema proposto, será fundamental o uso da propriedade offset do objeto range. Por isso, antes de apresentar a solução, vamos entender como funciona a propriedade offset. Vamos estudá-la então. Essa propriedade do objeto range, propriedade offset, representa um intervalo com um deslocamento, ou seja, o offset com um deslocamento, um número de linhas e colunas especificados na chamada da propriedade em relação ao intervalo original. Vamos entender a sintaxe dela, depois ver alguns exemplos, vocês vão ver que é facílimo de entendê-la. Expressão é uma expressão que retorna um objeto range, a propriedade offset e dois parâmetros, raw offset, coluna offset. Raw offset é opcional, o número de linhas, positivo, negativo ou zero, com base no qual o intervalo deve ser deslocado. Os valores positivos são deslocados para baixo, ou seja, se o valor for 1, o intervalo começa uma linha abaixo do intervalo original, e os negativos para cima, tá? E o valor padrão é 0, ou seja, sem deslocamento. Coluna offset é a mesma coisa, é o número de colunas, pode ser positivo, negativo ou 0, com base no qual o intervalo deve ser deslocado. Positivos deslocam para a direita, tá? E negativos para a esquerda. O valor 0 é padrão. Alguns exemplos da propriedade offset. Esse exemplo aqui, ó, planilha 1, ativa a planilha 1, né? Active cell offset, e aí ele passa 3 para o raw offset e 3 para o coluna offset, ponto ativo. O que ele faz? Ele desloca o cursor em relação à célula ativa, onde estava o cursor, 3 linhas para baixo e 3 linhas para a direita. Tá? Esse exemplo ativa a célula 3 colunas à direita e 3 linhas abaixo da célula ativa na planilha plano 1. Tá? O exemplo a seguir assume que a planilha plano 1 contém uma tabela que possui uma linha de cabeçalho. O exemplo seleciona a tabela sem selecionar a linha de cabeçalho. A célula ativa, porque eu estou trocando célula por célula. A célula, pronto. A célula, ó, de novo trocando. A célula ativa deve estar em algum local na tabela, ou seja, o cursor deve estar dentro da tabela antes do exemplo ser executado. Por que tem que estar dentro? Porque senão o current region não consegue detectar. Current region é equivalente ao Ctrl Shift asterisco, ou seja, se a célula estiver em qualquer local da tabela, ao chamar current region, retorna a faixa de todos os dados da tabela atual. Então, a variável TBL vai conter o endereço da tabela atual, inclusive a linha com o título das colunas. E aí eu dou um offset aqui, ó, de 1 para descer uma linha e 0 colunas. Mantém a mesma coluna. Você simplesmente desço uma linha e chamo o método resize. Aí o que é que ele faz? O número de linhas original menos 1 e o número de colunas original ele seleciona, ou seja, ele seleciona o número original de linhas menos 1 para ignorar a primeira linha e o número de colunas original. Muito bem. Agora que já vimos a propriedade offset, vamos trabalhar na solução proposta. Solução para o exemplo proposto. Está aqui o código que faz isso. Compare colunas. Vamos executar esse código lá na nossa planilha e vamos comentar ele passo a passo, depois executar ele passo a passo. Então, estamos aqui na planilha que eu propus para vocês. Deixa eu só aumentar os tamanhos um pouco, dar um zoom nela. Alt F11 para ir lá para o editor de código VBA. Estou aqui no módulo que já tinha código anterior. Vou apagar esse código aqui. Vou inserir o meu código aqui dentro de um módulo sempre, né? Dentro de um módulo, dentro da planilha que eu estou trabalhando. Então, eu começo declarando uma variável como sendo do tipo range, e aí faz um loop através das células de faixa a ser comparado.
No nosso caso aqui eu estou passando o endereço diretamente C12, C2, C13, ó. C2, C13. Eu vou percorrer isso aqui e aí eu vou usar o offset para detectar o valor da coluna anterior e comparar os dois. Então, originalmente a faixa da segunda coluna é que eu passo como endereço. Então eu vou percorrer todas as células da segunda coluna. Aí eu comparo os valores. Quando eu uso offset 0, eu digo na mesma linha e -1, uma coluna na esquerda. Então eu estou dizendo, quando eu venho no primeiro aqui, mesma linha, linha 2, só que uma coluna para a esquerda, para ele comparar com esse aqui, ó. Isso que é o offset -1 na coluna, uma coluna para a esquerda. Tá? Faz referência à coluna B, ou seja, menos uma coluna em relação à coluna C. E aqui que está o teste, ó. Então eu vou usar um... Opa! Deixa eu só pegar aqui... Estou separando um pouquinho para não ficar tudo grudado o código, tá, pessoal? Então aqui é o currentCell.value. Eu estou usando a variável currentCell para percorrer todas as células dessa faixa. Então na primeira passagem ele vai estar na célula C2, começo da faixa. Aí eu testo. Se o valor do C2 for menor que currentCell.offset -1, ou seja, a célula, uma coluna à esquerda, o -1. Se fosse uma coluna à direita, seria 1 positivo. Se o valor dela for menor que o valor da que está à esquerda dela, então define a cor de fundo como sendo, se não me engano, 6 é um amarelinho. Caso contrário, se não for menor, não tem nada na cor de fundo. Chegou no end if, chegou aqui. Aí o que ele faz, como é um for each? Ele vai para a próxima célula, que é o C3, compara o C3 com o B3 e assim vai indo. Vamos executar passo a passo, pelo menos as 2 ou 3 primeiras células para vocês verem. Ó. Agora ele vai começar. Aí ele vai testar. Se, para a primeira, ó, C2. C2 é menor do que B2? Não é, é maior, né? Então, o que vai acontecer? Esse teste vai falhar, ele vai lá para o else, executa o que tem aqui e volta lá. Agora ele vai testar para C3. C3 é menor do que B3? É. Nesse caso, ele vai pintar essa aqui. Ó. F8. Aqui ele não pintou ainda. Quando eu der agora ele pintou. Olha lá que beleza. E assim ele vai sucessivamente. Agora ele foi para C4, ele vai testar. C4 menor que B4? É menor que B4, vai pintar também. Esse teste vai ser verdadeiro, ele vai pintar. E assim ele faz para toda a faixa. Pode ser 10, 15, 12, 1000, 2000, 100 mil. Ele ia percorrer todas as células comparando o valor da coluna C com o valor da coluna B, por causa do offset -1, e fazendo a alteração. Eu vou dar um F5 para ele executar tudo até o final. Aí ele executou e pintou somente aquelas em que o valor dessa coluna é menor do que o valor dessa. Viram? Eu não me canso, eu sou repetitivo mesmo. Vocês viram a importância do F8 para entender a lógica? E um código extremamente simples, né? Permite que eu percorra todas as células de uma faixa, testando o valor. Se fosse de 2 colunas à esquerda, seria -2. De 3 colunas à esquerda, -3. De 2 colunas à direita, 2 positivo. E assim por diante. O segundo item é o deslocamento de coluna e o primeiro item é o deslocamento de linha. Tá bom? Interessante, espero que vocês tenham entendido esse exemplo aqui. Vamos ver que tem mais algumas adaptações que eu proponho aqui para a gente estudar. Ah, é aqui o resultado. E aqui tem um código que faz algumas modificações que eu comentei. Ó. Você pode facilmente adaptar esse exemplo para usar em suas planilhas. Até pode torná-lo mais genérico, fazendo com que seja exibido uma input box que solicita o endereço da primeira faixa e o endereço da primeira célula da segunda faixa. E aí, quando você executar o programa, ele vai mostrar um input box primeiro, aí o usuário seleciona a primeira faixa,
Ele vai mostrar um segundo input box e o usuário indica o endereço da segunda faixa. Daí ele começa as comparações. Aqui eu coloquei um exemplo de código que faz isso, tá? Onde eu uso a função input box para solicitar, ó, o tape 8. O tape 8 indica que o usuário vai poder usar o mouse para selecionar o endereço. Então tem aqui bastante comentários, tá? Eu vou deixar, você pode pausar o vídeo, eu vou deixar as 3 telas com esse código. A maior parte desse código é comentário. É simplesmente uma adaptação para, ao invés de colocar fixo no código o endereço a ser testado, ele mostra no input box que o usuário vai selecionar a faixa onde deve ser feito o teste, tá bom? Então deixo aqui um pouquinho, eu repito para vocês, já repeti várias vezes, Júlio, por que não pega esses códigos e disponibiliza para download? Porque a maioria dos alunos aí ia fazer o quê? Ia pegar, fazer o download do código, copiar e colar no editor do VBA, ia ver funcionando e maravilha. E não ia entender nada do que está acontecendo, não ia aprender nada. Dali 2 dias ia me mandar um e-mail perguntando com dúvidas sobre o que já está pronto no código. Então por isso que nos meus cursos de VBA o aluno tem que digitar o código. Porque é digitando o código que se aprende a sintaxe, que se entende a estrutura dos objetos, que se comete erros, que se corrige erros, enfim, é fundamental digitar o código. Então vocês podem, tem aqui a primeira tela do código, é só dar uma pausa no vídeo, copia essa primeira tela, aqui tem a segunda parte do código, tá? Deixa eu diminuir um pouco o zoom para que caiba a segunda parte toda na tela aqui. Vamos dividir em 3 ou 4 partes, tá? Aqui tem a segunda parte do código. É só dar uma pausa e copiar isso aqui. Vocês podem ver que a maior parte é comentário, ó, pessoal. Tá? Pronto. Agora vamos para a quarta parte do código. Tá? Vou dar uma pausa no vídeo, pode até dar um print screen, daí copia, salva lá no Paint. E aqui a parte final do código. É o mesmo do anterior, simplesmente com algumas alterações para que seja exibida uma janela para o usuário selecionar a faixa. E se você tiver com muita preguiça de digitar esse código, me manda um e-mail citando aí que é a lição 20 ou 21, agora não. É a lição 21 desse módulo, que daí eu mando o código para você por e-mail, tá bom? Então espero e tenho certeza que esse exemplo vai ser muito útil para vocês. Percorrer uma coluna comparando os valores com uma outra coluna e tomando alguma ação, isso a todo momento vocês vão precisar. E a sintaxe é bastante simples, valeu? Agradeço por terem me acompanhado até aqui, tenho certeza que essa lição trouxe um exemplo útil e até a nossa próxima lição. Valeu! Muito bem, espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês, exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade. E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel. Reforço aqui para vocês a dica de que se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria, bem detalhado, bem didático, sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016, é só mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro
pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho. Vocês podem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus, que tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA, e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. Ah, e aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tá? Tem 2.400 planilhas profissionais, mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de dashboard, videoaulas de user forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!